estar aqui, né? Irmãos, eu falo para os irmãos porque eu me sinto daqui. Passei muito mal anteontem, né? Eu fui parar lá no UPA, quase infartei, né? Mas minha esposa, ela é fantástica, irmãos. Ela ficou me empurrando de cadeira de roda dentro do UPA. Assim, o pior não foi isso, é que ela mandou a foto, deu cadeira de roda para o grupo da igreja. Irmãos, quase disciplinei ela, mas não, estava prostrado com a pressão, com labirintite, vomitando macarrão com salsicha. A cena pastoral que ela postou no grupo da igreja. Falei, filha, essa foto aí é para você pelo menos pedir um dinheiro para o povo, que é para sensibilizar, mas para a honra e glória do Senhor, estamos aqui. Oh, glória a Deus. Continuo orando pela minha vida e para mim não ser relaxado com o meu corpo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ao que interessa. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Queria agradecer aí ao nosso irmão Alexandre pelo convite, né, de estar sendo o canal de bênção para a vida de vocês, a liderança, enfim, a vocês, que sempre nos recebe com muito carinho, né? Eu me sinto muito abraçado por vocês, né? Muito mesmo, de verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Com muita vontade de falar de Jesus, gente. Glória. Vamos lá. Eu tô. Atos capítulo 9. É a partir do versículo 10. O tema dessa mensagem é a chave. Diga, eu sou a chave. Muito fraco. Não é chave não, é chaveiro. Diga assim, eu sou a chave. Agora diga assim, eu sou a chave disponível. Vamos para o texto. E havia em Damasco um certo discípulo chamado... Isso, vocês estão lendo mesmo. Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principados, sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Irmãos, olhem para cá, por favor. Deus, ele é especialista em usar chaves. Chaves nada mais é que um objeto pequeno que dá acesso a grandes lugares. Por exemplo, aqui é uma igreja relativamente, fisicamente grande.
mas que é aberta por chaves pequenas. A gente vai observar que no jardim do Éden, após a queda do homem, Deus, ele vai pegar um animal, não é muito citado esse animal, mas ele vai sacrificar esse animal e vai fazer uma túnica, tanto para Eva quanto para Adão. O animal, ele não é tão expressivo assim dentro do texto, porque os nossos olhos estão sempre virados para Eva e para Adão. Mas afinal de contas, se eles estão vestidos de túnica, que representa a graça de Deus no Antigo Testamento, é porque teve um animal para ser sacrificado, para ser tirado o couro e confeccionado uma túnica. Então a chave, por mais que não esteja tanto em evidência assim, claro, com um olhar bem atento, ela é de um valor imensurável. Eu quero que você redobre sua atenção, porque a gente precisa construir um pensamento. Eu quero contar com a sua atenção mais uma vez nessa noite. Entenda bem, por favor, quando Deus quis poupar uma família, Ele preparou uma chave. E o nome dessa chave era Noé. Depois da corrupção do gênero humano, Ele separa uma família, e Noé como um homem justo, para que daquela família gerasse novamente uma humanidade. Deus, entendendo que o mundo precisava de uma chave, Ele agora vai separar Abraão, para que dele saiam todas as nações da terra. Deus, Ele sempre separa uma chave. Deus sempre separa algo que não é tão expressivo assim, para dar acesso a coisas grandes. Abraão é... Jacó, por mais que o início da sua trajetória foi turbulento, foi caótico, mas a gente compreende que quando Deus encontra, ou eles se encontram, no Val de Jaboque, em Gênesis 32, Deus não troca apenas o nome de Jacó, mas Ele vai mudar Jacó de pessoa para um ambiente que o povo iria morar. Entenda bem, Deus, Ele sempre separa a chave. Deus sempre separa... Antes que ele levantasse a porta, ele primeiro levantou uma chave. A Bíblia relata que essa chave tem por nome de João Batista. Ele não é a porta, mas ele é a chave. Ele veio para anunciar aquele que havia de vir. Ele veio preparar o caminho para a porta, para algo superior a ele mesmo. Entenda bem, irmãos, todo cenário caótico, todo cenário truculento, todo cenário hostil, Deus sempre prepara coisas pequenas para abrir espaço para coisas grandes. Entenda bem, por favor, é claro que o objetivo nessa noite é glorificar o nome do Senhor e fazer entender a você quem de fato você é. Então, por favor, me dê a sua atenção, por gentileza. Irmão, redobre sua atenção, por favor, que quando a gente olha para João Batista, a gente percebe que, de fato, ele é um homem notável, dito pelo próprio Cristo. Que não houve homem nascido de mulher semelhante a ele. Só que ele entendia o seu lugar, e ele entendia a sua função. E como chave disponível, ele se colocou à disposição do reino até o fim dos seus dias. É claro que a gente já disse, e vou repetir, chave não é algo grande, chave é algo isso. E a Escritura vai dizer
que ele fez ele menor do que os anjos. Ô glória! Ô glória! Entenda bem, por favor. Cristo, quando ele vem para manifestar poder. Ele vem para manifestar poder. Isso. Entenda bem, por favor, quando a gente começa a caminhar com Cristo no seu ministério terreno, a gente vai perceber que por onde ele passa tem milagre. Bom, se ele toca, milagre. Se alguém toca nele, milagre. Se alguém vem pela frente dele, milagre. Se alguém vem pelas costas dele, milagre. Se alguém desce do telhado para se encontrar com ele, milagre. Entenda bem, quando ele anda, milagre. Aonde ele passa é milagre, irmãos. Entenda bem, João Batista, quando estava com dúvida, será ele mesmo que deveria de vir, ele manda os seus discípulos perguntarem: é o Senhor mesmo que nós estamos esperando? Vai lá e conta para João que aqui o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve e o coxo salta de alegria. Entenda bem. E João capítulo 11 vai revelar para nós, numa frase célebre, que quando Jesus chega em Betânia, após receber um recado de Marta e Maria, quando ela recebe ele na cidade, vocês vão lembrar, vocês são tudo bom de Bíblia, vai dizer assim, olha, preste bem atenção, é fogos porque Jesus está aqui, eles estão comemorando que Jesus está aqui, fica tranquilo, não atrapalhe nada, eu quero só a tua atenção. Agora preste bem atenção aqui, quando Jesus manifesta o seu poder, quando ele decide ir para Betânia, quando ele chega lá, Maria sai ao encontro dele, e ela vai dizer algo para ele: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria. Ela está falando a verdade, pastor, porque a ausência de Jesus mata mesmo. Só que quando ele chega, ele também vai dizer: quem crê em mim, ainda que esteja morto, oh glória a Deus. O ministério de Jesus terreno é simplesmente fantástico. Eu quero que você tenha um pouco de paciência comigo, que a gente vai chegar lá. Eu já falei, estou com vontade de falar de Jesus. Agora escute isso aqui, por favor. Quando eu olho para Jesus, eu vejo realmente que ele é um grande promotor de festa. Ele deixa algumas ordenanças da igreja. Primeiro é batismo e depois é Santa Ceia. Santa Ceia é algo primordial, algo solene. Só que Jesus está preocupado. Jesus está muito fraco. Jesus está preocupado. Sabe por quê? Porque ele faz muito milagre. Se é provisão, ele tem. Se é fluxo de sangue, ele corta. Se é lepra, ele tira. Se é morte, ele ressuscita. Entenda bem, se é demônio, ele tira. Escute isso aqui, só que ele está preocupado, pastor. Está preocupado. Está preocupado porque ele quer saber o que é que eles dizem quem ele é. Os discípulos vão dizer, vocês conhecem, vou repetir. Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias e outros dizem que é algum dos profetas. Espera aí, pastor, faz sentido o que eles estão falando? Faz. Vou te explicar por que faz. Porque todos os milagres que Jesus fez no seu ministério terreno se assemelha com os profetas do Antigo Testamento. Se falarmos aí de um controle da natureza, do mar e da tempestade, a gente vai perceber que a autoridade estava sobre a mão de Moisés. Disse o próprio Deus: porque clamas a mim, toca nessas águas. Entenda bem, as águas se abriram. Irmãos, a Bíblia relata que quando o redemoinho tomou Elias e a sua capa caiu, Eliseu, para ter certeza do seu ministério e que a porção dobrada estava sobre si, ele pega a capa de Elias, bate no Jordão, e o Jordão se abre em dois e ele passa. Entenda bem, irmãos, por favor, se é para falar de ressuscitação,
A gente sabe que o profeta colocou corpo com corpo, boca com boca, olho com olho, e o menino ressuscitou. Entenda bem, a gente não pode confundir quem é de fato o Jesus que a gente serve. Entenda bem que o nosso Jesus não é apenas um curandeiro. O nosso Jesus não é apenas um exorcista. O nosso Jesus não é apenas uma caixinha de prosperidade. Vem com pão que eu multiplico em vários pães. Vem com peixe que eu multiplico em vários peixes. É muito raso isso aqui. Aleluia. É muito superficial, gente. A gente precisa ir além. A gente precisa ir além porque o que se encontra nesse cenário aqui é um cenário muito voraz. Os leões dos coliseus estão gordos de comer crente. Eles estão vivendo tempos difíceis. Eles estão vivendo tempos caóticos. Só que Cristo, ele vai mostrar para os discípulos na ceia que ele deveria comemorar não a sua vida, mas sim a sua morte. Porque a morte de Jesus foi muito mais significante que a sua vida. Ah, irmão, que isso? Eu vou te falar. Vamos lá. Por favor. Se eu expulso o demônio de alguém aqui dentro, se você continua dando legalidade, o demônio volta. Ele curou o filho da viúva de Naim, mas acredite, depois ele morreu de novo. Ele chamou Lázaro, sai para fora, mas Lázaro morreu. Entenda bem, tudo que ele fez na sua manifestação de poder foi provisório, foi transitório, não foi algo permanente. Entenda bem, é interessante que a Bíblia vai nos dar uma orientação para não festejar o nascimento, mas sim a morte. Porque se o primeiro Adão morreu para gerar nasceu para gerar morte em toda a humanidade, o último Adão morreu para gerar vida eterna. Escute isso aqui, por favor. O cenário que a gente se encontra aqui não é de um curandeiro, não é de um exorcista, não é de um ilusionista, não é de um fazedor de milagres, não é de um simples profeta. O que está acontecendo aqui no cenário que a gente leu é a manifestação de um Cristo glorioso, é a manifestação de um Cristo potentoso, é a manifestação de um Cristo majestoso. Não é um Cristo com o seu rosto empapado de sangue, com a coroa de espinho em sua cabeça. Não, é um Cristo majestoso, um Cristo glorificado, um Cristo que foi além das expectativas, um Cristo que superou toda a nossa ideia de natural e sobrenatural. Entenda, irmão? Entenda bem, irmãos. A igreja está vivendo um cenário caótico. E acredite, até hoje tem os pessimistas desanimados com a igreja, dizendo que a igreja não tem jeito. Congregar para quê? É um bando de falsos. Para que eu vou ficar naquele lugar? Para ficar ali é melhor ficar no mundo. As pessoas, elas não se encontraram com Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja não pode ser morta. A igreja não pode ser falida, porque a igreja tem um dono, a igreja tem um cabeça, e esse cabeça não está morto, esse cabeça está vivo. Escuta, se falar de provação, irmãos, Saulo era uma ferramenta afiada contra uma vida cristã, dito por ele mesmo. Agora escute, por favor. O povo está passando por dificuldades, e você vai ver uma semelhança no Antigo Testamento. Quer ver? Eu vou te explicar. A Bíblia relata que em Êxodo capítulo 1, Faraó que assumiu não conhecia José, e ele, vendo que o povo começou a crescer, ele apertou o povo para se ele parava de desenvolver. Deu trabalhos pesados. E agora ele vai mandar matar os meninos. Irmãos, por que ele não mandou matar as meninas? Porque ele sabia
que a semente que ia gerar o povo de Deus tinha que ser uma semente pura. O que ele quer deixar sem relacionamento? As meninas. Porque tendo a pessoa correta para ter intimidade, ela se relaciona com qualquer um. E isso corrompe aquilo que Deus projetou. Entenda bem. Toda vez que o mundo aperta o povo de Deus, Deus sempre levanta uma provisão maior. Por favor, vamos lá, calma, eu entendi. Seu glória a Deus é pouco, sabe por quê? Porque eu estou falando de Moisés. Porque quando o faraó apertava, Deus libertou um povo através de Moisés. Mas quando a Babilônia nos oprime, Deus levanta um Cristo que não salva apenas o povo, mas salva a humanidade. Aí, ó, estou te falando, eles estão certinho com a pregação. Basta estar combinado. Escute isso aqui. Só que agora Deus intervém. Agora Deus intervém agora para mudar a história da igreja. Entenda bem. Não é para a igreja parar de sofrer. Porque a gente já aprendeu em Êxodo 1. Quanto mais Faraó apertava, mais o povo... Tudo bom de Bíblia. E a gente sabe que quando a igreja foi perseguida, mais a igreja... Só que eles não sabiam, pastor. Eles não sabiam que naquela provação eles estavam crescendo. Eles não tinham consciência que no meio daquela adversidade, era ali que Deus estava gerando algo duro, forte, majestoso. Só que a gente sabe, porque a gente já leu tudo. Mas quem está passando, não leu tudo. E ele acha que está perdido. Ele acha que não tem mais jeito. Ele acha que não tem mais solução. O que é que eu vou fazer? Da onde é que eu vou arrumar esse 1080, 1070? Só que ele aparece do nada com uma chave Pix. Ô glória! Ali, ó, pegou. Aleluia! E do nada ele aparece a provisão. Entenda bem, o nosso Deus é um Deus de surpresa. O nosso Deus é um Deus... Só que agora a gente vai tratar com material humano. Isso aqui vai complicar um pouquinho. Eu queria ficar só na chave. A gente vai tratar com material humano. Pouca coisa. Tu não vai nem ficar com raiva de mim. Agora, escute isso aqui, por favor. Olhe para cá. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai ver uma chave em potencial. E o nome dessa chave é Ananias. Ananias, irmãos, é discípulo. Ananias não está escrito que ele era pastor. Não está escrito que ele era diácono, não está escrito que ele era obreiro, não está escrito que ele era evangelista, não está escrito que ele era presbítero, não está escrito que ele era mestre, está escrito que ele é discípulo. É o suficiente para ele te usar. Entenda bem, não fique preocupado com os títulos, que os títulos são consequência de um comportamento e um padrão que Deus estabeleceu na sua vida, e Ele vai liberar os acessos através dos títulos. Mas enquanto você não tem título, Ele não deixa de te acionar para alcançar lugares grandes. Escute isso aqui, por favor. O texto vai dizer que Ele agora chama Ananias, e como a gente já foi orientado aqui, quem aparece para ele não é um cara magrinho, com as costelas aparecendo, com o corpo sangrando. Quem aparece aqui é um Cristo glorioso. Ananias não está com a barriga cheia, nem comeu feijoada. Ele não teve um pesadelo, nem sonho, ele teve uma visão. Isso aqui é tremendo, irmão. Deus dá visão mesmo, dá. Cuidado que dá visão. Agora, olha, preste bem atenção, por favor. O texto revela para nós que Deus dá uma visão para Ananias. Isso aqui é muito lindo. Ananias, que segmento. Ananias, levanta. Levantei. Agora, vai numa rua chamada direita, na casa de Judas. Tá? Você sabe que não é o Iscariote, porque ele já... Entendeu? E nem é o irmão de Jesus, que é a epístola de Judas. Não é. Judas é nome. Os nomes eram repetidos, tá? Por causa dos significados. Então, Jesus também tinha outro Jesus. Aliás, ele mesmo disse
né? Depois aparecerão outros dizendo que é o Cristo, não sou eu. Tá? Agora, rapidinho, vamos lá para a gente seguir o raciocínio. Quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus aparece para Ananias, para mim caminhar para o fim da mensagem. Jesus aparece para Ananias, manda ele levantar e dá um endereço certo para ele. Depois do endereço certo, ele fala que tem alguém que já está esperando ele, porque essa pessoa está orando e teve outra visão sobre um homem chamado Ananias, que entrava, impunha a mão sobre o seu rosto e sarava ele da sua visão. Bom, por que complica, pastor? Porque Ananias vai interromper a conversa de Cristo para tentar prestar um relatório sobre Saulo, como se Deus não soubesse disso. Espera aí, eu ouvi falar algo. Eu ouvi falar. De repente o senhor não sabe não. É um doido, né? Não. De repente o senhor não sabe não, mas esse cara aí, esse cara mata muito. Ele recebeu carta dos principais. Ele já matou muitos em Jerusalém. É um homem muito voraz, muito truculento, muito selvagem. Sabe o que me incomoda nisso aqui? Eu fico pensando, por favor, como é que pode? Ananias interrompe Jesus para explicar para ele um boato que ele ouviu. Eu não entendo como é que eu prefiro dar ouvido para boato em vez de dar ouvido para Jesus que se manifestou para mim. Ananias está prestes a não fazer o que lhe foi designado. Tem pessoas que deixam de exercer aquilo a qual foi chamado, por causa de boato de outra pessoa, menos de Jesus. É tanto mexerico, é tanta coisa, é tanta conversa fiada, que às vezes você deixa de exercer aquilo que Deus designou para você, por causa de assuntos que não tem nada a ver com o teu cenário. Espera aí, pastor, Ananias não está mentindo. Ele não está mentindo. Não está. Só que, por favor, Ananias está até falando a verdade. O camarada é do jeito que ele falou, mas quem mandou ir foi Jesus. Eu não posso seguir a Cristo baseado na minha realidade, porque na minha realidade eu não prego, eu não louvo, eu não danço, eu não ensino, eu não toco. Oh, glória a Deus! Na minha realidade eu nem pisava aqui hoje. Mas como eu não vivo a minha realidade, eu vivo a realidade de Cristo, e é por isso que Ele te trouxe aqui. Oh, glória a Deus, Ele te levantou e te deu um endereço. Vai lá na Cipron. Oh, glória a Deus, porque lá eu vou te usar naquele ambiente. Oh, glória. Escuta, só para conhecimento dos irmãos, não tinha só um Ananias, tá? Não tinha. Você vai perceber no texto que a visão que Saulo teve, tá? Eu posso falar Saulo ou Paulo porque não foi Cristo que trocou o nome dele, tá? Todo mundo aqui sabe disso, tá? Ele tinha dupla nacionalidade, então ele usava Saulo, Paulo quando ele bem queria, tá? Só a nível estratégico, tá bom? Tá lá em Atos 16, você pode conferir. Agora, retomando o raciocínio. Agora, vamos lá. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente observa no texto que a gente leu, que Paulo tem uma visão, ou Saulo, como você gostar. Ele tem uma visão. E essa visão é de um homem chamado Ananias. Eu fiquei preocupado, pastora Ana Paula, porque mediante ao relato de Ananias, eu fiquei com medo dele não aceitar. E Saulo, pastor, ficar sem resposta, porque ele já orou, Deus já mostrou, falou o nome da pessoa e ele está esperando. Bom, o que acontece com esse camarada que teve encontro com Cristo a caminho de Damasco, foi cegado pelo resplendor da glória e agora está recluso na casa de Judas, teve uma visão, está orando,
esperando a resposta. E se Ananias fala que não vai? E se Ananias fala que tem medo? E se Ananias fala que é melhor deixar outro fazer? Entenda bem, por favor. Eu já disse aqui, não existe um Ananias. Deixa de ser bobo quando você nega fazer aquilo que Deus te pede. Ele tem outro, se marcar melhor do que você, para enviar como resposta. Entenda bem, quando ele te chama para uma função, não é que você está fazendo favor para ele, é ele que está honrando você. Escute isso aqui. Pastor, que honra é essa? Eu vou te explicar. Primeiro, número um. Ananias não tinha sido revelado como discípulo até esse presente momento. Então, quando Jesus aparece, ele não aparece à toa, ele aparece dando ordem. E quando eu me coloco à disposição para obedecer, aí eu me manifesto como discípulo. Isso aí eu sei que é difícil mesmo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que você ainda continua em oculto, porque ele aparece e você não serve. Nós estamos ministrando aqui para uma rede de homens. Nós estamos ministrando aqui pelo um grupo de homens que não pode ficar aí no seu lugar confortável esperando o profissional da fé fazer aquilo que você deveria ter feito. O seu tempo não passou, você não está velho demais para isso, você não está novo demais para isso. Entenda bem, quando ele aparece, é para te revelar como discípulo. Glória, escuta. O texto vai dizer que ele vai dar uma orientação para Ananias, dizendo que tem um Saulo perigoso, que está sonhando, esperando ele chegar. Entenda bem, Saulo é um assassino, ou era, né? Ele já teve um encontro com Cristo, mas a sua fama percorre. E tudo que estava na mente de Saulo é matar todos aqueles que proclamavam o nome de Cristo. Olha só isso aqui, irmãos. Antigamente, o que Saulo pensava quando se encontrava com Ananias? Ele pensava em matar. Não tinha jeito, irmão. Ananias é discípulo de Jesus. Se Saulo encontrasse com ele na esquina, mata ele. Que esse prega heresia, esse prega esse tal desse Cristo aí, vai matar. Ele não se importou em Estevão morrer perto dele, vai se importar com Ananias? Quem é ele na fila do pão francês? Agora escute isso aqui, por favor. Agora olha isso aqui. Quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo que a minha submissão a Cristo faz com que as pessoas mudem o pensamento ao meu respeito. Vamos lá, vamos melhorar. Vamos lá, não desista não. Vamos lá. Entenda bem, em outrora, Saulo era opositor de Ananias. Agora com Cristo, é Saulo que está esperando Ananias para ser ferramenta de Deus para ele. Vamos lá. Ananias tem dificuldade de se relacionar com Saulo, porque ele olha Saulo como uma pessoa hostil, uma pessoa truculenta, uma pessoa selvagem. Infelizmente tem pessoas assim também, não somente como Ananias, mas como pessoas que disseram esse boato para Ananias, que vê a conversão do outro e não acredita, e pensa que o outro continua sendo o mesmo. O problema é esse, que as pessoas não acreditam que Cristo converte outra pessoa, só mim. Ananias, eu sou convertido, mas Saulo, ele é perigoso. Talvez o problema nosso
seja acreditar mais na nossa conversão do que na dos outros. Dá uma oportunidade para Saulo, por favor. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele teve um encontro com Cristo. O Espírito Santo de Deus. Isso é que é evangelho. Evangelho de oportunidade. Evangelho do estender a mão. Evangelho do abraço. Porque enquanto o mundo te rejeita, Deus levanta Ananias para visitar você. Escuta, o texto vai dizer que ele não somente dá direção, ele não somente muda o pensamento de Saulo a respeito de Ananias, mas ele vai dar uma ordem para Ananias. Irmão, isso aqui é muito forte. Bota a mão nos olhos dele e cura ele. Irmãos, Jesus deu poder naquele momento para Ananias? Sim ou não? Não. Atos capítulo 2, né, professor? Não, por favor, vamos comigo, hein? Atos capítulo 2, o derramado Espírito. Espera aí, pastor. O que é que o senhor está dizendo? É isso mesmo que você entendeu. Ananias tinha poder. Só que ele ainda não tinha um cenário propício para colocar em prática aquilo que ele recebeu. Só que Deus prepara esse ambiente aqui para você exercitar aquilo que Ele já te deu. Tem algo na tua mão. Estenda a mão assim, por favor. Eu não vou orar para Deus derramar. Eu vou orar para que sua mente abra, entenda que já tem algo aí. Espírito Santo de Deus, tem algo na tua mão que vai ser usado para outra pessoa. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua mente. Deus já te deu poder. Deus já te deu poder. Deus já te deu poder. Mas só coloco em prática se me submeto à voz que Ele me designou. Entenda bem, eu preciso ficar atento nos cenários de prática do exercício daquilo que Ele colocou em mim. Se tem alguém que te fez mal, você vai exercitar o poder de perdoar. Eita glória, vamos lá. Se alguém falou mal de você, você vai ter a capacidade de usar o poder de esperar em Deus, porque é Ele que nos justifica. Ele já deu poder, Ele já deu autoridade. Só que eu só tenho condição de usar quando eu sigo a direção que Ele me dá. Ananias tem poder, mas não queria se submeter à direção. Irmão, por favor, me desculpe. Vai morrer com poder e tudo. Tem gente com talentos fantásticos que é capaz de perecer sem nunca ter usado. Porque não quer se submeter a Cristo, não quer se render à voz, não quer se render ao comando, não quer se render à direção. Com certeza entre nós aqui, tem mestres aqui que nunca deram aula. Tem adoradores que nunca subiram aqui para louvar. Tem pregadores que conseguem preparar um sermão que nunca ainda tiveram uma oportunidade. Entenda bem, por favor. Deus colocou chaves dentro da Cibron. Deus colocou pessoas especiais aqui dentro. E a única pessoa capaz de desbloquear tudo que você tem para fornecer para outras pessoas é a sua capacidade em se submeter à voz de Cristo. Rapaz, isso aqui é tremendo. O horário já foi. Aqui, escuta isso aqui. O texto vai dizer... Pode? Pode, graças a Deus. Pastor falou, né? Assim que fala. Vamos lá então. Então vamos então. Agora, vamos lá. Escuta isso aqui. O texto vai dizer que ele chega na casa de Saulo
Ele põe a mão sobre o rosto e ele cura. Não tem dificuldade nenhuma nisso, irmão. Por quê? Porque quem mandou foi Cristo. Se ele mandou, ele garante. Tá? Fica tranquilo. Obedeça e está acabado. Vai, acabou. Só que Saulo, irmã Lídia, ele se tornaria um dos maiores difundidores do Evangelho. Irmãos, se for a nível de obra, nem se compara a Ananias a Saulo. Que é isso, pastor? Está escrito que não tem que considerar o seu irmão maior do que você. Calma aí que eu vou te explicar. Muito religioso. Vamos lá então. Paulo vai dizer que ele nem é digno de ser chamado de apóstolo, porque foi perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus trabalhei muito mais do que eles. Reconheço o meu lugar, a minha insignificância, mas de contrapartida sei muito bem quem ele me fez ser hoje. Por isso tem identidade. Agora, escute isso aqui. Quando ele entra na casa de Saulo, ele vai ser ferramenta, ele vai ser uma chave para algo muito maior, Alexandre, muito maior. Muito maior. O maior implantador de igreja do Novo Testamento. É esse camarada que ele entrou para curar a sua visão. Esse Ananias aqui só aparece 2 vezes. Quantas vezes? Muito fraco, vocês estão dormindo. Quantas vezes? 2. Não é negócio de robô não, é para entender. Beleza? Não é papagaio de pirata não, é para entender mesmo. Agora preste bem atenção. Quando eu olho para Atos 22, versículo 13, Paulo está testemunhando da sua própria conversão. Rapaz, isso aqui vai, ó. No versículo 13, escute isso aqui, o pegador de peixe. Tem intimidade com ele para isso. Certo rancor, vai falar com ele depois. Aqui, ó. Escute isso aqui. Paulo vai testemunhar da sua conversão. E quem é que está na conversão de Saulo? Ananias, está no texto. Agora escute isso aqui. Ele vai dizer assim de Ananias: um homem, Ananias, piedoso, um homem de caráter. Irmãos, será que Saulo sabe? Escute isso aqui. Tem dificuldade de pensar sobre isso aqui não. Será que Saulo sabe que antes dele chegar na casa dele, ele contrapôs Cristo para não ir? Porque parece que chegou na casa de Saulo um camarada sem questionamento, sem negações, sem indagações. Parece que falou: levanta, Ananias, sim, senhor. Só que o resultado final é de um homem piedoso. Pastor, você sim, por favor, tira isso da tua cabeça que conflitos pessoais não vai existir. Porque enquanto tivermos aqui nessa terra, existem medos, existem receios, existem confrontos pessoais, existe a vontade de retroceder, a vontade de não ir. Só que Cristo já tinha nos precavido sobre isso, pastora Cida. Tinha 2 homens ou filhos. Um recebeu uma ordem e disse que ia e não foi. O outro recebeu a mesma ordem, disse que não ia e foi. Quem é que fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia e foi. Entenda bem, as negações elas vão aparecer sim. Sabe por quê? Senão a gente dá uma ideia de super crente ou de uma pessoa intransponível, que não cocheia em 2 pensamentos negativos.
Só que quando Cristo aparece, ele não aparece apenas para tratar das escamas dos olhos de Paulo, mas ele aparece para tratar do coração do discípulo Ananias. Entenda bem, antes de ele te enviar para Saulo, ele vai tratar do teu coração primeiro. Não tenta botar a mão na vista de outra pessoa se o teu coração não está liberto. Aracebe e Axúria. Oh! Só que Saulo não tinha noção, Adiel. Ele pegou o resultado final. Ele pegou do homem, da visão que ele teve, entrando sobre as portas, botando a mão sobre os olhos sendo curados, e ele seguindo o seu ministério. Só que até ele chegar ali, ele teve que ter um encontro com Cristo, indagar com ele, conversar com ele, botar para fora os seus medos. Entenda bem, Deus, ele está palestrando conosco. Eu sei que é para a rede de homens, mas não tem só homens aqui, tem jovens, tem mulheres, tem pessoas de toda a faixa etária de idade, e ele está falando para a igreja. É momento da gente aprender a lidar com os nossos medos. É momento da gente aprender a lidar com as nossas dificuldades. Tem honra para te dar, tem poder para tu exercitar, tem obra para tu fazer, tem coisa grande para tu tocar, mas enquanto você não se relacionar comigo de forma sincera, Ananias podia ter dito, pastora Paula, eu vou, mas com o coração batendo a perna e dizer, esse cara é doido. Só que ele foi homem para falar no rosto de Cristo as suas fragilidades. Oh, Espírito Santo, oh glória. Ele teve a coragem de revelar a fenda na sua armadura, o seu ponto fraco, a sua criptonita, sei lá o que. Ele teve coragem. Coragem, talvez é isso que nos falte. Coragem de revelar a nossa verdadeira identidade. Porque tem gente nos chamando de discípulo, mas eu ainda sou um covarde, eu ainda tenho medo, eu ainda tenho anseio. Não é que meu ministério acabou, não é que não vão me dar mais oportunidade, não é que vão me olhar com o olho, não. É quando eu estou na presença de Deus, eu preciso ser de verdade, eu preciso ser por inteiro, eu preciso ser completo, sem máscara, sem faixa, oh Espírito Santo de Deus, sem maquiagem, oh Espírito Santo de Deus. Eu prefiro uma cara emburrada do que um sorriso falso. Deus, ele quer te ver. Escuta, no capítulo 9, ele exerce seu chamado. No capítulo 22, Paulo fala dele. Irmãos, por favor, história não se fabrica. Não dá para montar história. Não dá, irmão. Quem faz a nossa história é Deus. Ou Espírito Santo de Deus. Se Ananias não tivesse obedecido à voz de Cristo, ele nunca deixaria um legado de homem piedoso. Ele nunca deixaria a continuidade de um homem piedoso, de um homem que faz a obra, de pastor, pelo amor de Deus, um camarada que questionou o próprio Cristo. E quem não questionou aqui? Ou tem algum santinho aqui, meu irmão?
Quem disse, pelo amor de Deus, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não faz? Olha aí, Senhor, quanta perseguição. Olha essa dor, os médicos não acham. Toca nos medicamentos, toca no cirurgião. Mas quando chega aqui na adoração, as meninas estão cantando, você fala, lindo, lindo, lindo é. Cheio de confiança. Mas quando o negócio aperta mesmo, tua cabeça enche de ponto de interrogação. Só que no outro culto você já está mais crente. Ele te encheu de novo. Uma palavra de um doido que veio de lá não sei da onde, falou para tu. Te avivou, te aqueceu o teu coração. E agora você entendeu que a adversidade é só um momento. E talvez que você não esteja vendo com o olho natural o resultado daquilo que ele me propôs. O que me resta é obedecer. Eu não estou aqui para definir resultado. Eu estou aqui para obedecer. Sei que isso aqui é para arranjar o dente mesmo. Obedecer. O problema é que as pessoas acham que altar é palco. Altar não é palco de cantor, de homem, de pregador. Não é. É apenas um lugar elevado do chão, a qual Deus separou para ter uma visibilidade maior da igreja, e o orador falar com todo mundo olhando nos olhos, igual eu estou falando com os irmãos. Por favor, não quero menosprezar o altar da igreja, porque lá na nossa igreja tem também. Só que a gente precisa falar sério, a gente precisa jogar limpo. Como é que pode eu querer uma honra se eu não quero nem obedecer? Como é que pode eu querer participar desse chamado gostoso que ele me chamou, não de título, mas de discípulo? E esse discípulo, olha só isso aqui, esse discípulo teve direção, esse discípulo mudou com seu testemunho o pensamento de outra pessoa, e esse discípulo botou as mãos e os olhos de outra pessoa foi curado. O que é que você quer mais? Se não é ficar de pé, dar bom testemunho e exalar poder como igreja. Não sei o que você quer mais, o que você quer? O que você está pensando, o que você quer? O que é que você quer? O que é que você espera dele que ele já não tenha feito? Cristo, irmãos, é o dono da vida, é aquele que trouxe a eternidade. Para de murmurar, de questionar de A, de B, de C, de D, porque não aconteceu, porque não faz, porque não fiz, porque não foi. Eu preciso me submeter à voz de Deus. Irmãos, quem está com a autoridade de Cristo entra na casa de qualquer Saulo. Porque a gente sabe, a gente não está para o sol com a peneira. A gente sabe que tem pessoas difíceis de lidar mesmo. Difícil de pegar com a mão. Mas se for debaixo da autoridade dele, se prepara que a gente entra. Se prepara que a gente entra nessa briga. Se prepara que a gente entra nessa guerra. Se prepara porque a gente entra nesse mistério que Deus colocou para você. Oh, glória a Deus. A primeira coisa que eu ouvi foi quando o irmão, quando trouxe a palavra ofertória, ele disse, eu vou lá. Mas antes dele dizer, eu vou lá, ele falou assim, não vou não. Foi, não foi? Falei, Ananias. Tá ali, né? É simples de aplicar, não? E vou te falar, o cara tá bonito mesmo. Queria nem tocar nesse assunto, foi te constrangido. Tá maneiro mesmo. Meu cabelo é duro, não dá para ficar igual o teu assim. Agora escuta isso aqui. O teu é lisinho, o teu. Tá de brincadeira. Não, te defendi. Agora escuta isso aqui. Entenda bem, por favor. Por favor. Deus chama a nossa atenção para um exercício do chamado poderoso. O que eu preciso é não ser como os grandes homens do passado foram.
Fala a verdade. Moisés deu desculpa. Jeremias deu desculpa. Isaías deu desculpa. Quantas pessoas já deram desculpa, irmão? Mas fizeram. Entenda bem, por favor. Eu sei que há momentos que o frio na barriga bate. Eu sei como é isso. Porque até hoje, quando subo nesse altar, sem demagogia, irmão, me dá um negócio aqui dentro. Dá lá na igreja que eu prego todo dia, imagina aqui que eu venho de vez em quando. Porque é muita responsabilidade. Olha, será que ele está falando a verdade? Onde está escrito isso aqui? Já ouvi falar sobre isso, hein? As pessoas estão nos avaliando a todo momento. Qualquer caminho torto que eu possa tomar aqui, eu posso causar catástrofes mentais na vida das pessoas. Então, se Ananias chega na casa de Saulo, com medo de Saulo, ele não teria a autoridade que ele precisava usar naquele momento. Porque Deus não trabalha com incerteza. Deus não trabalha com dúvida. Tem que crer. A carta aos Hebreus vai dizer: é necessário que aquele que se aproxime dele, creia que ele exista. Se eu não crer no Salvador, como é que eu prego sobre ele? Só que Deus, hoje aqui, fique de pé. Fique de pé. Hoje aqui, nos levanta como uma chave. Ananias foi uma chave. Isaías foi uma chave. João foi uma chave. Pessoas comuns como nós. Pessoas que sangram, pessoas que morrem, pessoas que têm sono, pessoas que têm fome, pessoas que têm sede. O que nós estamos falando aqui não é nada absurdo de fazer. É só obedecer. Deus tem algo preparado para essa chave que é você. Só que quando Ele botar a mão nesse chaveiro, e uma dessas chaves pode ser você, não hesite em entrar nos lugares que Ele te mandou. A chave ela é feita de códigos, de ondulações, e conforme ela entra na fechadura, ela vai pulando, ó. A pressão, quando a gente entra nos lugares que Ele mandou, vai aumentando, porque aquilo que nós temos que fazer é grande, até muito maior do que nós. É por isso que Deus levantou esse ministério de intercessão aqui, ministério de chave. Oh, glória a Deus. É por isso que Deus levantou esse ministério de dança, ministério de chave. Porque enquanto elas dançam, o Espírito ministra no nosso coração. Enquanto elas oram, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que Ele levantou essa rede de homem como chave, representando o cabeça da igreja, a autoridade espiritual nesse lugar. Rede de homens não é um grupinho de homens não, meu irmão. É um departamento espiritual que Deus ergueu nesse lugar. Leva a sério. Oh, glória. Coloca a mão no seu coração. Fecha teus olhos aí, por favor. Oh, glória. Oh, glória. Chave não é quantidade. Chave é simplesmente chave. Só que Deus trabalha no individual aqui, irmãos. Oh, glória a Deus. E Ele já te deu direção, Ele já te deu autoridade, Ele já te deu testemunho. Oh, glória a Deus. Mas eu quero que você permita eu ser homem de Deus para você nessa noite. Eu quero orar por você.
Você que entende que tem um ministério, não um ministério de título, mas um ministério de obras dentro do coração. Porque tem algo que queima dentro de você, que vai além da patente. Porque tem algo que queima dentro de você, que vai além dos títulos. Entenda, não é problema ter título, mas primeiro tem que ter obra. Oh, glória a Deus. O título não vem antes da obra. Primeiro vem obra, depois vem título. Só que tem você aqui, discípulo, que deseja trabalhar mais, e tudo que você está esperando é de uma ordem divina. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que tem sede de obra, você que tem sede de trabalho, você que tem desejo de ser bênção na vida